Olá! É com uma imensa felicidade que nós nos encontramos aqui uma vez mais para nós estudarmos o livro Palavras de Vida Eterna. Eu fico muito feliz por nós podermos dar uma parada nas nossas atividades e nos voltarmos um pouquinho mais para o nosso lado espiritual. E hoje a nossa reflexão vai ser a partir da leitura da lição número 23, cujo título é Adoração e Fraternidade. Ela começa assim: Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Isso está em João, capítulo 4, versículo 21. E sobre essa passagem, Emmanuel diz-nos o seguinte: construirás santuários primorosos no culto ao Senhor da vida. Pronunciarás orações sublimes, exaltando-lhe a glória excelsa. Tecerás com cintilações divinas a palavra comovente e bela, com que lhe definirás a grandeza. Combinarás com mestria os trechos da Escritura divina para provar-lhe a existência. Exibirás dons mediúnicos dos mais excelentes, de modo a falares dele com eficiência e segurança às criaturas irmãs. Escreverás livros admiráveis, comentando-lhe a sabedoria. Comporás poemas preciosos, tentando ornamentar-lhe a magnificência. Clamarás por ele em súplicas ardentes, revelando confiança e fidelidade. Adorá-lo-ás com a tua prece, com a tua arte, com o teu carinho, com a tua inteligência. Contudo, se não amas a teu irmão por amor a ele, Pai amoroso e justo, de que te vale o culto filial estéril e egoísta? Um simples pai de família no campo da humanidade imperfeita alegra-se e dilata-se nos filhos que, em lhe compreendendo a dedicação, se empenham no engrandecimento da própria casa, através do amparo constante aos irmãos menos felizes. Incontestavelmente, a lealdade de tua fé representa o perfume de alegria nas tuas relações com o Eterno Senhor. Mas não ouvides que o teu incessante serviço na plantação e extensão do bem é a única maneira pela qual podes realmente servi-lo. Seja qual for a igreja em que Seja qual for a igreja em que externas a tua reverência à majestade divina, guarda, pois, a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia. Mas não te esqueças de que somente amparando os nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e desditosos, é que de fato honraremos a bênção de nosso Pai. Essa página, cujo título é Adoração e Fraternidade, começa com palavras de João, nas quais João traz para nós um mandamento que vem de Deus. E Deus diz para todos nós que nós devemos amar o nosso próximo como amamos a Ele mesmo. E Emmanuel se apropria dessa fala de João e faz uma comparação entre a nossa adoração e a nossa fraternidade. A adoração feita por práticas externas, por atitudes e até mesmo às vezes por sentimentos que nós demonstramos, e a real fraternidade, que seria a concretude da nossa adoração. A real fraternidade
de acordo com essa leitura e de acordo com a interpretação que nós fazemos, ela advém de justamente nós praticarmos tudo aquilo que nós sabemos que devemos fazer para demonstrarmos por ações que nós amamos o nosso próximo. Porque não adianta muito nós falarmos. As palavras, às vezes, claro que depende da situação, mas em termos de obras, as palavras elas podem ser importantes para que a pessoa não desista, de repente, de uma boa intenção que ela tenha, de um bom propósito. Então, nós vamos estimular aquela pessoa. Podemos, através das palavras. Só que quando nós ficamos só no plano das palavras, essas palavras elas acabam perdendo força. Porque de que adianta eu falar uma coisa e fazer outra? Aquele antigo ditado, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não funciona muito em termos da nossa elevação espiritual. Nós precisamos fazer exatamente aquilo que nós falamos. É claro que nós não vamos nos prender também em só falarmos aquilo que nós já conseguimos praticar. Porque se assim o fizermos, a maioria de nós, pelo menos eu ficaria praticamente calada. Mas é importante nós levarmos essas nossas práticas de adoração, como o Emmanuel diz, essas práticas externas. Ele fala para nós dos santuários que são construídos, das orações, dos nossos dons mediúnicos, dos nossos livros escritos, dos nossos poemas, e ele vai elencando várias adorações externas. O importante é nós pegarmos essas adorações externas e transformá-las em real fraternidade. Porque a fraternidade, ela é para nós uma irmã, assim como a fé, uma irmã da verdadeira caridade. Para que eu pratique uma real caridade, eu preciso trabalhar em mim a fraternidade. São passos que nós vamos dando. Primeiro nós vamos lendo, vamos refletindo sobre aquelas lições, vamos falando, vamos tentando uma prática aqui, outra prática ali. E com o tempo nós vamos vivenciar a verdadeira caridade, que é nós fazermos o bem sem olharmos a quem. A caridade pode ser, como nós sabemos, tanto material quanto moral. E nós atravessamos momentos nos quais essas duas modalidades da caridade são extremamente importantes, são extremamente necessárias. Nós precisamos e muito delas. Precisamos praticá-las cada vez mais. Porém, para que eu consiga praticar, eu tenho que primeiro tentar sentir dentro de mim essa necessidade. E essa necessidade, ela vem com a minha disposição em servir ao Senhor. Porque o início da página diz assim: ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, o nosso desejo de servirmos a Deus de forma leal, de forma verdadeira, é que vai nos mover para que possamos ter essas ações que ainda, para muitos de nós, ainda está um pouquinho distante. Nós observamos, por exemplo, que nós brasileiros, vamos falar do Brasil, a grande maioria de nós se diz cristão, independente do segmento, né? Seja ele espírita, ou espiritualista, ou protestante, ou católico, não importa. Muitos se dizem cristãos porque seguem ou tentam seguir os exemplos deixados por Jesus Cristo. Mas como que nós podemos observar se nós estamos sendo realmente cristãos? Como que nós podemos perceber isso? Será que eu, Helena, que me digo cristã, estou realmente sendo cristã? Como que eu posso perceber isso?
Eu posso perceber isso, por exemplo, se eu tenho me esforçado em desistir de julgar o outro. Só o outro sabe o que é andar em seus sapatos. Nós não sabemos da história do outro. Não julgar não significa ser conivente com as atitudes daquele outro. Porém, nós não vamos piorar ainda mais a situação dele. Então, sou cristã? Vou ver. Por exemplo, claro, né? Eu desisti de julgar e condenar o outro. Eu desisti da violência. Seja violência por palavras, seja violência por atos. Jesus foi uma pessoa violenta? Jesus não foi uma pessoa violenta. Quando eles estavam, Jesus e seus apóstolos, fazendo as suas caminhadas, suas peregrinações, eles chegaram até uma cidade e Jesus, obviamente, tentou entrar nessa cidade. E a cidade não permitiu que ele nem os seus apóstolos entrassem. E João, que era um zelota, vira-se para Jesus e pergunta: Senhor, queres que se faça fogo sobre essa cidade? Porque naquela época era uma prática comum tacar fogo nas cidades, nas lavouras, tacava fogo em alguma parte, como se fosse mandar um recado. E Jesus achou tão absurdo, eu acredito que ele tenha achado tão absurda aquela pergunta, que ele nem comentou. Ele disse que não e seguiu. Então Jesus nunca foi violento. Então como que eu posso me dizer cristã se eu quero resolver todas as situações pela violência? Então pensarmos sobre a nossa prática dentro da nossa religião ou dentro da nossa espiritualidade, seja ela qual for, porque ele mesmo diz aqui, não importa qual igreja nós estejamos ligados, o que importa de fato são os nossos atos. E tem um trecho que eu achei assim extremamente interessante, que ele diz aqui para nós, Emmanuel, que o pai na terra, ele fica feliz quando os filhos cuidam da casa. Então, cuidar do próximo, ser fraterno, ser caridoso com o próximo, na verdade é cuidar da nossa terra, do nosso templo. É fazermos algo em nosso próprio benefício. Isso é muito importante nós nos lembrarmos, porque às vezes, quando nós fazemos pequenas ações de caridade, principalmente as materiais, nós achamos que estamos fazendo muito. Temos que valorizar tudo aquilo que fazemos na direção do bem. Temos. No entanto, nós também precisamos entender que quando nós praticamos a lei do amor, nós estamos sendo os primeiros a sermos beneficiados. Estamos sendo nós os primeiros beneficiados desse ato. E disso nós não podemos nos esquecer. Então, o convite para durante essa semana é que nós observemos os nossos atos e que principalmente com as orações, que aqui ele fala para nós também, nós possamos pedir fortalecimento a Deus para que Ele nos auxilie, a Jesus, que é o nosso guia e modelo, para que nós possamos nos esforçar cada vez mais para estarmos em alinhamento com a lei do amor e, a partir desse alinhamento, praticarmos o amor em sua essência. Vai chegar um momento, para mim ainda falta muito, mas não desisto, um dia vai acontecer, em que nós vamos praticar essa lei do amor naturalmente, sem ao menos percebermos, não importando para nós a nossa designação religiosa, mas sim fazendo como ele disse aqui, olha, não nos esquecendo de que somente amparando os nossos irmãos inexperientes, frágeis, caídos e deditosos é que de fato honraremos a bênção do nosso Pai.
que possamos ter coragem e força morais para honrarmos ao nosso Pai, que tanto nos ama e que olha por todos nós a todos os instantes. Gratidão pela atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.